Olha só, os problemas ortopédicos geralmente incomodam demais, né? Dores nas costas, nas pernas, nos joelhos, dor na coluna, então nem se fala. Só quem sente sabe o quanto é ruim e por isso é necessário buscar um tratamento adequado o quanto antes e, claro, com o auxílio de um profissional, né? Um profissional, inclusive, nós convidamos aqui o Dr. Gustavo Melo, ortopedista. Doutor, muito bom dia para você. Em primeiro lugar, quero desejar os parabéns. Ontem, 19 de setembro, foi o dia do ortopedista, né? Bom dia, foi mesmo. Muito obrigado. Então, parabéns, muito sucesso aí na sua profissão. Eu queria que a gente começasse a entrevista falando quais são os problemas mais comuns, os problemas ortopédicos. Em primeiro lugar, a coluna, certo? Tanto é que as dores lombares são o segundo maior atendimento na medicina, depois da gripe, é a dor na coluna. E aí na ortopedia, principalmente, após a dor na coluna, tem também joelhos, tornozelos, depende muito da faixa de idade e do tipo de local que você está atendendo. Mas, no geral, coluna e joelho são os principais. E por que a coluna e o joelho são os principais? A questão de coluna é postura. E vale a gente ressaltar também que não tem muito essa questão de idade. A gente vê gente com 20 anos de idade com problema de coluna e gente com 50 que está com a coluna maravilhosa, né? Sim, a coluna ela é multifatorial, mas principalmente os meios de idade, né? Criança e idoso já é mais difícil. O idoso mais avançado tem muito caso de dor na coluna, mas essa faixa de 35 a 50 anos é o mais comum. Então, assim, tem muitos fatores que influenciam. Postura, tabagismo, sedentarismo. Questão de peso também pode influenciar, excesso de peso, o tipo de trabalho mecânico com excesso de carga, um exercício errado na academia também pode desencadear uma dor na coluna. Então é multifatorial. Nossa produção preparou aqui umas imagens, alguns exemplos de uma coluna saudável e uma coluna com problema. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente essas imagens. Pronto, aqui a gente mostra alguns formatos de coluna, né? Não quer dizer que uma seja mais ou menos saudável, né? Assim, a coluna normal, a mais comum, essa coluna que é a segunda no painel, certo? E aí, nesse eixo que elas estão mostrando, ela pode ter uma hipercifose, que é o aumento lá em cima das costas. Ou uma hiperlordose, que é mais próximo do bumbum. Então, assim, se você vê um homem ou uma mulher com o bumbum arrebitado, mais comum de ter uma hiperlordose, certo? E você olhando de frente ou de costas, você tem o formato da coluna tendendo para a escoliose, podendo ser dorsal, lombar, ali, torácica. Então, assim, esses três tipos de formato de coluna podem predispor mais chance de ter dor lombar, mas não é a principal causa também. E essa escoliose é muito comum, né? Eu queria até chamar a Lorena, nossa produtora. Lorena tem escoliose, eu até pedi pra gente falar sobre ela já aceitou e vai, inclusive, participar aqui do programa com a gente. Quem tem escoliose tem que redobrar os cuidados. O que a gente pode fazer para evitar, diminuir menos essa questão de dores? Por exemplo, questão de postura é importante, ter uma postura correta, né? Lorena, chega aqui, por favor. Apresentar a Lorena, vocês já devem conhecer. A Lorena já participou algumas vezes aqui. Ela é nossa produtora. O senhor pode mostrar pra gente? Pode, pronto, inclusive, levantar pra gente fazer a demonstração? Olha, pode ser aí nesse local. A gente está se preparando aqui. Como é a postura ideal? Vamos lá. Pronto. Geralmente a Lorena fica assim. Vamos lá, a Lorena fica assim. Empastado. Como que a Lorena tem que sentar, doutor? Como que as pessoas têm que ter cuidado? Nesse período que teve muito home office, as pessoas trabalharam muito em casa, em escritório, a gente percebeu muito esse índice de dor na coluna, principalmente na coluna lombar, que é do final aqui das costelas até a bacia. Então essa má postura é uma chance maior de você causar essa dor. A postura que ela está aqui, ó, ela está curvando o pescoço, que também causa dor, né? Que é a dor cervical no pescoço, principalmente em jovens adolescentes que usam muito celular. Então ela teria que reposicionar a coluna numa posição de maior relaxamento, isso, mais ereto um pouco, e o pescoço mais alinhado um pouco. Só que quando você tem enfraquecimento da musculatura paravertebral, abdominal, você termina com o tempo descansando e fazendo essa postura errada novamente. Então, assim, além de melhorar a ergonomia, né, uma cadeira adequada, posicionamento da mesa, também tem que ter o fortalecimento adequado. Certo. Agora tem gente que trabalha o dia inteiro sentada. É importante ter aqueles intervalos, fazer uma atividadezinha física, nem que seja subir escada, descer, não é isso? Isso. Muito tempo sentado na posição errada, a musculatura vai cansar e vai tender a cair na postura inadequada. E aí esses intervalos para caminhar, dar uma alongada, uma relaxada, isso libera mais a musculatura para um posterior sentar e ficar na postura ok novamente.
Certo. Você falou muita questão do celular, que é um perigo, né? Hoje em dia está todo mundo nesse vício, a gente está vivendo uma era muito complicada. Em questão do celular, existe uma quantidade de tempo ideal para a gente usar? Porque assim, a gente observa que quando usamos o celular, a cabeça fica muito tempo em postura inadequada. E a cabeça é muito pesada, né? E assim, tem uma quantidade assim, de tempo, é preciso ter... o que se orienta como ortopedista? Pensando na parte ortopédica, né, da musculatura e da questão da coluna cervical, a posição do celular não teria um tempo adequado, assim, e sim mais a postura que você está com ele, né? Uma questão do seu sono e tudo, e isso interfere em tempo de tela. Mas para a coluna, não. Você teria que ter um intervalo para relaxar e aí fazer movimentos de flexo e extensão da coluna cervical para dar uma relaxada e alternar com outros movimentos para relaxar toda a postura e retornar para a posição inicial. Mas o que a gente vê mais comum mesmo é a coluna lombar, né, que a gente chama de lombalgia. E alguns pacientes evoluem para uma hérnia de disco, que é o que o paciente tem medo, né? Estou com uma hérnia de disco. Mas se você tem dor na parte inferior da coluna, a maioria das vezes ela vai curar sozinha ou com tratamento conservador, que é medicamento, fisioterapia, fortalecimento. Apenas 1 a 2% dos casos é que vão para a cirurgia. Agora você falou em medicamento, fisioterapia, nós temos a mania terrível de automedicação. Sentiu uma dor na coluna, você faz isso, Lorena? Sentiu uma dor na coluna, vai na farmácia, compra um remedinho. Sentiu uma dor no joelho, faz a mesma coisa. E a gente tem que ter cuidado com isso, né? Sim. Assim, quando você toma uma medicação, a medicação vai ter a função dela principal, no caso da dor, para tirar a dor. Mas você tem que descobrir o que causou a dor. Então, se você está sempre mascarando aquela dor, você pode estar escondendo uma coisa mais grave. E assim, o ideal é procurar o médico, o ortopedista, para analisar com calma. E assim, não ter movimentos bruscos. Isso é que mais desencadeia a dor. Eu percebo que a maioria dos pacientes dizem, doutor, travou minha coluna. Eu pergunto, como é que você chegou a acontecer isso? Ele diz, não, me abaixei e girei para o lado. Então, esse movimento de flexionar a coluna e rotacionar causa muito impacto ali, um travamento na coluna, que é o que o paciente fala, né? Então, assim, postura para pegar alguma coisa no chão, usar as pernas, desce com as duas pernas e volta. Usar o movimento das coxas, ó. Desceu, pegou e voltou. A coluna está reta. Esse movimento de curvar a coluna para pegar coisa no chão também é problema. Aí você faz esses movimentos, eu lembro, sabe de quê? Atividade física, as pessoas fazem crossfit, é muito puxado, fazem musculação também, então tem que ter essa atenção especial também, né? Sim, a atividade física é um fator protetor para evitar dores na coluna, mas em sobrecarga ou em movimentos inadequados, fora do que foi ensinado pelo professor, você tem uma chance um pouco maior de ter alguma dor na coluna. Então, assim, não evitar de fazer o crossfit, a musculação, mas partir do seu nível de condicionamento para ir evoluindo aos poucos, para ter essa região do core, que é abdômen, paravertebral e lombar, bem fortalecida, para quando você evoluir no exercício, não lesionar. Em alguns casos, é preciso também ter o auxílio de um fisioterapeuta, né? Sim. Para melhorar a condição. Então, vocês recomendam mesmo procurar esses profissionais para ajudarem, né? O ortopedista sempre trabalha em paralelo com o fisioterapeuta. É uma evolução do tratamento, né? A gente entra com as medicações, o fisioterapeuta entra também nessa parte de melhora de postura, de alongamento, de liberação da musculatura. E é um tratamento em conjunto. Você fazendo os dois, em torno de no máximo 2 semanas, sua coluna retorna ao estado inicial. Se ela persiste, é que você começa a investigar mais outros sintomas e causas para pensar em um tratamento mais invasivo. Mas, no geral, a maioria dos casos, com tratamento conservador, se resolve. Qual é a atividade física que você mais recomenda para as pessoas? Sai do sedentarismo, mas que é seguro para a coluna, para os joelhos? Pronto, em primeiro lugar, a atividade física que tem mais facilidade de aderência seria a caminhada, né? Para evoluir para uma corridinha mais leve. E o que tem melhor resultado em fortalecimento é a musculação, porque você está em aparelhos que ele mantém naqueles ângulos adequados que tem menor chance de lesão. E aí você tendo esse arcabouço ali da caminhada com a corrida e a musculação, aí você começa a partir para aquelas que mais lhe agradam, né? Crossfit, beach tênis, o que estão na moda. O importante é se exercitar para ter melhor lubrificação das articulações, especialmente joelhos, e a coluna também, que você vai ganhar como benefício, né, a perda de peso e menos impacto na coluna, nos joelhos também. Agora, no primeiro sinal de dores intensas, é importante dar uma paradinha nessa atividade, né? Isso, assim, sinal de dor é o corpo avisando que tem alguma coisa errada. E aí você aguarda 1 a 2 dias para ver se ela regride. E se
se necessário, procurar o tratamento médico. Se depois disso ela começar a diminuir, você volta ao exercício devagar. Em torno de 1 semana você se estabiliza. De 1 a 2 semanas você está com o corpo readequado para retornar ao exercício. Mas tá certo. Sempre bom o acompanhamento profissional para dar uma olhada. Com certeza. Doutor, muito obrigada pela entrevista. Prazer em receber aqui. Seja sempre bem-vindo, tá bom? Nada. Conversamos aqui com o doutor Gustavo Melo, ortopedista, dando muitas informações importantes. Vamos cuidar, né?